Hello pessoal, hoje eu resolvi tirar meus lithops do substrato para fazer uma limpeza e eu queria mostrar para vocês como que é esse processo. Eles estão há já vários anos sem limpeza, então vamos comigo para ver como que é feito. Esse daqui é um lithops salicola, eu gosto muito dessa espécie. Ele tá meio enrugado, olha, quando eu falo pra vocês que precisa de água, é dessas estrias que eu tô falando, ó. Ele fica enrugado na lateral, não é em cima. Tá vendo? Ele floriu, eu não aproveitei a floração dele. E aqui, se vocês verem, é todo um sistema de raiz só. Veja que tem bastante coisa morta. Deixa eu me ajeitar aqui. E aí eu vou fazer aquele mesmo processo de poda de raiz. Vocês podem ver que não tem nada de matéria orgânica na raiz, só pedrinhas, porque é muito importante que o substrato não tenha muita matéria orgânica, né? Porque onde eles vivem tem pouca matéria orgânica, muito pobre o solo e muito seco também. Então, para imitar isso, a gente utiliza pouca matéria orgânica. Então veja só, aqui no centro dele tem várias camadas de folhas, né, que foi trocando e foi morrendo e eu não retirei. Isso é problema? Não, mas pode ser também. Quando eles são muito novinhos, eu aconselho tirar para evitar problema. Mesmo porque normalmente as pessoas não conhecem bem a planta e mantêm ela num substrato muito orgânico, o que gera muita umidade, e aí se você deixa a matéria morta em muita umidade, pode ser problema, pode ter ataque fúngico e bacteriano. Aqui, se vocês perceberem, eu não sei se dá para ver, mas são hastes florais também, porque pode acontecer de duas maneiras. O lithops, que tem uma cabeça só, ele vai acontecer que nem esse aqui, que surge a haste floral aqui no meinho dele. Ele abre e surge a haste floral. Eu vou mostrar já já um que está acontecendo isso agora. No caso de um lithops mais velho, por exemplo, esse que tem 5 anos, a haste floral pode surgir daqui do meio. Então, já aconteceu com esse aqui. Ó, surgiram hastes florais aqui no meio. Ó, essa palhinha que está aqui era uma haste floral. Que na verdade é uma haste floral que eu falo, mas na verdade é uma flor só, que é como essa aqui. Bom, esse aqui, ele tá um pouco difícil de eu fazer a limpeza na câmera. Então eu vou pegar um outro, porque aqui tá bem duro, eu tenho que fazer um trabalho com bastante atenção para não machucar ele. Deixa eu pegar um outro aqui. Olha o que eu tava falando sobre a haste floral. Esse aqui tá saindo uma haste floral também. E esse aqui, se vocês prestarem atenção, ó, no meinho tem uma coisinha saindo também. Esse aqui é um Lithops Fuller Green, que tem sementes, tinha, né, disponíveis para compra. E agora vai ter um novo cruzamento aqui. Eles também duas cabeças, um sistema único de raiz. É por isso que olha, tem muita raiz morta, ó. E é por isso que é muito difícil o lithops, né? A propagação é por semente mesmo, porque a gente não consegue cortar essa cabeça aqui e fazer duas. Se a gente cortar, uma das cabeças vão morrer, muito provavelmente. Até dá, se a gente não ferir o meristema aqui de cada cabeça, mas isso é muito difícil, muito arriscado de fazer. Então é por isso que a gente
só faz por semente. Ó, aqui era uma outra haste floral que teve em outro ano, que não saiu por cima. Eu ainda não sei o motivo do porquê que sai ou aqui no meio das folhas ou entre as folhas. Mas eu vou procurar saber. Eu nunca parei para pensar, na verdade, sobre isso. Eu vou buscar saber e eu trago para vocês em um outro vídeo. Bom, as minhas mãos estão limpas, eu esterilizei. Às vezes eu tenho o auxílio de uma tesourinha também, que foi esterilizada. Sempre esteriliza tudo antes de mexer com eles. Sabe por quê? Ó, aqui eu nem fiz muita coisa e eu já machuquei ele um pouquinho. Depois eu vou passar canela pra não ter problema. Mas se não tivesse esterilizada a tesourinha, por exemplo, e fosse ela, né, que feriu, a gente podia ter problema depois. Bom, esse trabalho, essas plantas que são mais velhas, elas estão muito incrustadas, né? E fica bastante difícil de eu fazer esse trabalho na câmera, sem olhar para elas. E eu tenho medo de fazer e ficar olhando para elas e não focar para vocês direito, não filmar, mas vamos tentar. O meu trabalho é basicamente esse de ir quebrando tudo na unha mesmo. Ó, se vocês virem aqui, ó, eu tirei uma camada, tá vendo? Aqui tem outra. Então já faz pelo menos 2 anos que ela tá aqui. Porque tem 2 camadas de folhas secas. Então quanto mais camadas de folhas secas o Lithops tiver, maior é a idade dele. Porque por mais trocas de folha ele passou, né? Aí aqui no meio é super chato de tirar, tem que tomar cuidado. Eu posso estar parecendo meio bruto, mas é que eu acho que eu tô mais acostumado a fazer. Então, au, saiu voando na minha cabeça um pedaço. E aí, às vezes, quando precisa, eu venho com o auxílio de uma tesourinha. Eu não gosto muito de usar a tesourinha porque ela machuca muito fácil o corpinho deles. Eu prefiro ir na unha mesmo. Eu tenho a impressão de que talvez as flores decidam sair por cima e não pelo meio, no caso de 2 cabeças ou mais, porque às vezes fica muito dificultado o processo de nascimento delas aqui. E como um mecanismo de defesa, elas têm que criar o órgão reprodutor, né? Senão a espécie não perpetua. Então eu imagino que quando aqui está livre, elas nascem aqui, a flor. Se não tiver livre, elas voltam a nascer entre as folhas. Mas isso não é garantido, é só achismo meu. Eu vou buscar saber melhor para trazer para vocês a informação. Bom, aqui a gente já está chegando mais embaixo, tá vendo? Eu acho que a limpeza já está se encerrando, apesar de não parecer, porque quando a gente chega muito perto da ligação das folhas com a raiz, a gente chega perto do meristema, que é um tecido com células indiferenciadas, né, que elas podem se diferenciar para células de raiz ou de folha. Então, se a gente quebra justamente essa região, não tem salvação, a planta morre totalmente. Então eu acabo deixando mais assim, essa haste floral aqui, ó, sequinha, eu passo a tesoura aqui e aqui. Eu acho que já tá de bom tamanho, já foi uma limpeza boinha. Então, Lithops
Fuller Green. É uma das minhas favoritas. Ela é mais verde que isso, tá? Na verdade. Ela tá meio pálida aqui. Mas ela vai ganhar cores melhores. Ela ficou um pouco no ambiente escuro, porque eu trouxe da chácara pra cá e eu não plantei, não fiz a limpeza ainda, eu deixei fora do substrato tudo e eu não deixei no sol também para não desidratar tão facilmente. Olha aqui, essa esse aqui é um Lithops Caras Montana Mickbergensis. Também de 2 cabeças e os dois florindo. Em breve vai ter o botãozinho vai abrir. Parece uma margaridinha. Essa espécie é lindíssima porque ela tem essas ranhuras em cima, né? E elas são mais escuras, dá um visual bem bacana para ela. Bem, esse pontinho branco aqui e aqui é um ferimento que calejou, tá tudo ok, não tem problema. Também precisando de água. E aí, ó, às vezes elas são bem facinhas de quebrar. Então é basicamente esse o processo. Nessa aqui eu vou também mostrar para vocês, como eu mostrei em outro vídeo, a limpeza das raízes. Porque quando a gente poda a raiz, a gente estimula o crescimento de raízes novas. Eu queria cortar para vocês verem um branquinho que tem, porque se vocês perceberem, ela é bem lenhosa, né? A raiz do Lithops. Mas vamos ver se eu consigo mostrar uma coisa para vocês. Vamos cortar aqui. Não deu pra ver ainda tá lenhoso. Ó, nas pontinhas que eu cortei, normalmente se você ver um pontinho branco, não dá pra... Vamos cortar um pouquinho mais pra ver se a gente... E aqui. Eu acho que dá pra ver aqui na câmera, né? Tá vendo que tem um pontinho branco ali no meio da raiz? Quando a gente chega nesse ponto, é que a gente está estimulando a raiz crescer. Então, quando vocês forem podar, vocês podem perceber esse pontinho branco e aí a gente vai ter um estímulo bem grande de crescimento de raiz. Tanto que quando vocês colocam qualquer planta para como chama? Fazer muda, as raízes são branquinhas, não são? As raízes novinhas. É justamente isso que a gente tá permitindo acontecer. Porque quando a raiz é lenhosa, ela protege, né, essa raiz branquinha. É um sistema de proteção. Então, eu tirei aqui para ela... Desesperador, né? Tamanho da raiz. Mas vai dar tudo certo. Não precisa se preocupar que ela vai sobreviver. Bem, então eu acho que é isso. Eu vou terminar aqui. É só para vocês verem mesmo um pouquinho do meu processo. E a gente se vê no próximo vídeo. Bye!